Chegou a hora de fazer o nosso balanço das notícias mais importantes da semana, que hoje será precedido por uma atração especial, né, Renata? É isso, Doni. Hoje o Política no Brasil está hospedado no Jornal das 10. Muito obrigada, Doni, para que o nosso time de comentaristas possa analisar uma história que se desenrola desde janeiro e que teve nesta semana movimentos importantes. É a história do mais coordenado esforço até agora empreendido pelo governo Temer e seus aliados para se proteger da Operação Lava Jato e das reações do Ministério Público e da Justiça a essa ofensiva. Vamos relembrar a sequência de eventos e depois a gente conversa. Um avião caiu em Paraty. Morreu na tarde dessa quinta-feira. Era homem de bem. Era um orgulho para todos os brasileiros. O ministro Teori Zavascki, que é o relator da Operação Lava Jato na Corte, estava na lista de passageiros. O presidente Temer vai indicar o novo ministro, mas... Só depois que houver a indicação do relator. Os 77 acordos de colaboração de executivos e ex-executivos da Odebrecht foram homologados pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Agora, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai analisar as delações. O futuro da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal agora está nas mãos do ministro Edson Fachin. Foi aí o escolhido no algoritmo. Estou tranquilo. Pegando os últimos votos, eleição é até o último minuto. O discurso de Eunício Oliveira muito alinhado com as pautas do governo federal, com as pautas defendidas pelo Michel Temer. Iniciamos nossos trabalhos. Os senadores estão votando. Eunício Oliveira com 61 votos. A 10 votos. Os candidatos falaram muito em renovação, o próprio Eunício Oliveira falou em modernização, mas a política aqui continua nas mãos do mesmo grupo político já há algum tempo. Dedicarei a esse mandato toda a vontade da minha alma. Houve um troca-troca de cadeiras, né? O Renan Calheiros era o presidente, o Eunício Oliveira era o líder do PMDB. Inverteu-se. O Palácio do Planalto disse que não apoiou o candidato. Nós, jornalistas, sabemos que isso não é verdade, porque o governo mexeu as suas pecinhas para indicar o ministro, vai ser ministro, o deputado Antônio Embaçaí, e porque exatamente o senhor tem essa agenda econômica em sintonia com o Palácio do Planalto. Não existe, lamentavelmente, um debate de ideias. O que existe é a chamada vaga na mesa. O que é que significa vaga na mesa? Simples, mais cargos. Presidente, como que a Lava Jato pode prejudicar essa agenda que o senhor falou da reforma e como que ela pode ser tocada por parlamentares que estão enrolados com a Justiça? Enrolados com a Justiça é uma coisa, citados nas delações. Então não é enrolado. Ministros tomaram posse hoje em Brasília. A mini-reforma aumentou o espaço do aliado PSDB com a posse de 2 tucanos, um deles no núcleo político do governo Temer. E, ao recriar a Secretaria-Geral da Presidência, garantiu status de ministro e foro privilegiado ao até aqui secretário Moreira Franco, citado na Lava Jato. Sem foro é Moro. Há uma diferença muito grande das tentativas que foram feitas no passado, nesse sentido, da que está ocorrendo aqui hoje. O presidente da República decidiu submeter à aprovação do Senado Federal o nome do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A novela acabou com o Michel Temer escolhendo o nome mais próximo dele. Se aprovado, Alexandre de Moraes será o revisor dos processos da Lava Jato no Supremo. Como o senhor viu essas críticas que foi feito uso político na indicação do Alexandre de Moraes?
a cada dia um problema sem resolver os passados, né? Exatamente. Porque o próprio ministro da Justiça está lá sem a cadeira vazia no momento dramático da segurança pública no país. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não quis comentar a indicação. Todo mundo lembra daquela famosa conversa dos grampos do Sérgio Machado, da conversa entre caciques PMDBistas sobre, aspas, estancar a sangria da Lava Jato. Exatamente nessa semana, digamos, o Clube do Grampo tomou um novo inquérito nas costas. De acordo com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, eles teriam praticado o crime de embaraço às investigações da Operação Lava Jato. Com a abertura desse inquérito, a partir de agora, Renan Calheiros responde a uma ação penal e 12 inquéritos no Supremo, sendo 9 na Lava Jato. Romero Jucá é investigado em 8 inquéritos, sendo 3 na Lava Jato. Sérgio Machado tem 2 investigações no Supremo e o ex-presidente José Sarney, uma investigação. Enquanto isso, outros desgastes se acumulam, como as acusações contra o presidente da Câmara. Quero deixar claro aqui que em nenhum momento, nem com a OAS, nem com empresa nenhuma, eu nunca apresentei nenhuma emenda, nenhum projeto que tivesse vinculação com nada. Tem informação nova que acaba de chegar envolvendo o ministro Moreira Franco. O juiz Eduardo Rocha Penteado, que é da Justiça Federal aqui do Distrito Federal, ele acaba de conceder uma liminar suspendendo a nomeação. O júri argumenta que, tem aquela homologação que haveria a citação do nome de Moreira Franco aí na questão da Operação Lava Jato. A Advocacia Geral da União derrubou essa liminar no TRF. A juíza do Rio acaba de suspender novamente a posse, a nomeação do ministro Moreira Franco. A Justiça Federal suspendeu pela terceira vez a nomeação de Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A decisão final caberá ao Supremo. Uma decisão da segunda instância da Justiça Federal do Rio manteve Moreira Franco no cargo. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai ter acesso ao foro privilegiado. Agora a gente fala da Operação Lava Jato. O ex-deputado Eduardo Cunha se negou a fazer exames hoje de manhã para comprovar que tem um aneurisma cerebral. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Maria Letícia, um aneurisma cerebral. Aproveito até para prestar minha solidariedade à família pelo passamento. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. Uma esperteza maravilhosa. Talvez muitos de nós aqui tenhamos aneurisma e nem saber. O advogado de Cunha apresentou laudos médicos que atestam o problema. Michel Temer esteve nessa reunião justamente era o desconforto que existia com as nomeações do PT. E Eduardo Cunha parece que mandando uns recadinhos, né? Vamos ver se ele tem um tiro de canhão, né? Por enquanto ele vai jogando pedrinhas, né? Vamos ver. E eu acho importante a gente retomar o que você lembrava há pouco, que foi a fala do ministro Gilmar Mendes hoje na turma. Pois é, porque é muito coincidente. A defesa do ministro Gilmar Mendes de que o Supremo tem que se pronunciar sobre a prisão preventiva alongada em Curitiba, como ele define, ele já falou isso várias vezes, falou inclusive na frente do juiz Moro lá no Congresso. O juiz Sérgio Moro negou hoje um pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. Esse pedido foi feito logo depois da audiência em que Cunha alegou que tinha um aneurisma cerebral. Edson Lobão, investigado em 2 inquéritos da Lava Jato, ele foi indicado pelo PMDB para presidir a comissão mais importante do Senado. A investigação não deve molestar a ninguém, não molesta a mim. Esta mesma comissão não pode ser conduzida por alguém que pode vir a ser julgado e vir a ser investigado por estes, que serão sabatinados. Eu vou continuar visitando os senadores na semana que vem, para que nós possamos chegar no dia da sabatina com tudo já absolutamente esclarecido. As forças governistas estão se mostrando muito desinibidas nos últimos dias. Mas essa indicação do Edson Lobão para a Comissão de Constituição e Justiça é mais do que isso, é porque elas perderam a vergonha mesmo. É um movimento claro do governo e do Congresso para se proteger e para enfrentar a Curitiba, enfrentar a Lava Jato.